Olá pessoal, vamos dar seguimento aí à nossa minissérie, minissérie, ah, leitura crítica de artigos, tá? Esse aqui é um artigo do Valor Invest, saiu dia 5 de março pela Isabel Figueiras, meus parabéns pela matéria, muito boa. E olha só, gente, muito interessante, né? Porque é um assunto aí que nós pouco adoramos, né, no canal. Tesouro IPCA volta a pagar 4% de juro real. É uma boa hora para comprar. O título com vencimento 2040 está com um prêmio maior devido aos temores causados pelo risco fiscal. Então eles estão falando aí do Tesouro IPCA 2040 com juros semestrais, pessoal. É raro eles falarem desses papéis, né? Bom, vamos ver aqui, ó. O título IPCA mais 2040 voltou a oferecer 4% de juro real, aquele que fica acima da inflação. Boa. Boa falar o que é juro real, né? O investimento de renda fixa está com um prêmio maior por conta do temor do mercado com relação ao risco fiscal do Brasil. Será que é um bom momento para investir nesses papéis? Ó, para a analista da Toro Investimentos, a resposta depende do perfil do investidor. Para quem topa o risco, é mais arrojado? Bom, pessoal, já vou colocar aqui a minha opinião. Eu não colocaria assim, certo? Eu diria assim, para quem tiver o prazo, 2040, pô, são 20 anos, né? Não é todo mundo que tem esse prazo. Não precisa ser arrojado. A gente está falando do investimento mais seguro do Brasil, que são títulos de renda fixa emitidos pelo governo federal. Esses é risco soberano do Brasil. Tem risco de marcação a mercado, mas quem compra um tesouro IPCA com juros tão longo assim, saiba que é para ficar, certo? A gente pode fazer algumas projeções com os 55, como a gente já fez no canal, para resgatar lá em 2035, 2040, mas qual é o nosso pressuposto? A gente vai ficar pelo menos a metade da vida útil do título, certo? E a gente sabe que tem um risco de ganhar um pouco menos se a gente sair antes. Então, assim, não precisa ser arrojado. É só fazer as contas certas, né? Os 4% de juro real ao ano ainda são pouco comparados aos possíveis retornos da renda variável como ações e fundos multimercado. Opa! Não, então só um pouquinho. 4% de juro real é pouco. É pouco, gente. É pouco. Eu não concordo com isso, certo? São 4% de juro real garantido que você tem certeza que você vai receber, certo? Por quê? Porque o título é corrigido pelo IPCA mais 4%. Então não tem erro. O único problema é o prazo, 15 de agosto de 2040, certo? E, claro, você reinvestiu os juros recebidos para você chegar nessa rentabilidade. Tem que reinvestir os juros recebidos. Se você gastar, você sabe que você está gastando aí os prêmios antes da hora. Mas assim, ó, aos possíveis, quer dizer, como que eu posso dizer que é pouco? Assim, se eu comparo assim 4 com 5, eu digo que 4 é pouco perto de 5. Isso é fácil de entender. Agora, se eu digo assim, ó, 4% é pouco comparado aos possíveis retornos da renda variável, eu já estou fazendo um argumento fantasioso. Eu estou fazendo uma fantasia aqui. Porque não está dizendo, tá, mas quanto que essa renda variável vai ganhar? Vai me dar? Se 4 é pouco, quanto que é muito? Então, gente, vamos fazer uma leitura crítica. É por isso a série. Leitura crítica, certo? Peraí, 4% é pouco, mas esse 4% que eu tenho aqui é certo. Eu só preciso ter o prazo na mão. Que, claro, não é um prazo fácil. 15 de agosto de 2040. Mas isso é pouco. Acima da inflação. Então, se eu estimar uma inflação média para o Brasil de 4%, que é um número até otimista comparado à inflação histórica, é um número otimista, eu tenho 8%. Eu tenho mais, porque somando a juro composto dá mais de 8% ao ano. Então, me dá um investimento com garantia de Tesouro Nacional que vai me render 8% ao ano mais, ou mais, certo? Que vai me render 8% ao ano para eu poder comparar. Porque assim, comparar com um possível retorno. Aí assim, ó, gente, eu não estou criticando a renda variável, não estou criticando ações, não estou criticando fundo multimercado. Podia ter colocado aqui fundos imobiliários, podia ter colocado Bitcoin, podia ter colocado ouro, podia ter colocado dólar. Não é isso. O que eu estou criticando é o argumento fantasioso.
certo? Fantasioso. Muito bem. Entretanto, a carteira recomendada da corretora para março indica que a compra de títulos atrelados ao IPCA seja uma estratégia interessante para investidores conservadores. Tá, mas só um pouquinho. O que ela tinha dito aqui há poucos minutos é mais arrojado. Agora a compra é interessante para investidores conservadores? Cadê a coerência textual? Hã? Bom, mas só uma parte. Ah, só uma parte. Eles são assim, né? Na hora de indicar tesouro, é só uma parte. Algo como 25% dos investimentos devem ser alocados em papéis do Tesouro corrigido pelo IPCA. Olha, gente, isso aqui eu não posso concordar, certo? Eu não posso concordar. Tá? Então, quer dizer... então você vai colocar só 25% numa coisa que realmente te protege da inflação dentro do prazo, pelo menos da inflação oficial, tá? Não estou falando da inflação pessoal, nem da inflação na sua região. Estou falando da inflação oficial, do índice. Te protege do índice. Então você vai colocar só 25% no que te protege do índice. Bom, eu não concordo com esse número, tá? Eu acho que tem que ser muito maior. Bom, passando ali a propaganda, temos uma continuaçãozinha aqui, ó. Abre aspas, vale a pena ele ter uma exposição, ele eu acho que é o investidor, né? Mas menor que no pós-fixado como o Tesouro Selic. Ah, então eu tenho que ter mais Tesouro Selic que está pagando menos que a inflação, é isso? Porque estamos diante de uma tendência de alta da Selic. Tá, estamos diante de uma pressão do mercado para que a Selic suba. Já na próxima reunião do Copom, em 17 de março, diz. Tá, então assim... Tá, então a Selic vai subir dia 17 de março. Vamos assumir que isso vai acontecer. Essa alta da Selic vai imediatamente tornar o Tesouro Selic um investimento que protege contra a inflação? Claro que não, né, gente? A inflação vai... A meta, o centro da meta é 3,5, né? 3,75, sei lá. A inflação, se ficar entre 3,5 e 4, tá bom. Então, quer dizer, se o Banco Central aumentar a Selic de 2 para 2,25, 2,5, 2,75, como querem alguns, vai continuar muito atrás. E vai levar várias reuniões para chegar lá. E o Tesouro Selic, pessoal, essa dica eu já dei antes. Você não precisa comprar o papel antes para obter essa rentabilidade maior da Selic alta, da Selic subindo. Não é que nem o Tesouro IPCA, que é bom você comprar com a taxa alta. O Tesouro Selic não precisa comprar com a taxa baixa para ganhar na alta. Você pode esperar a reunião do Copom, eles subirem a taxa e aí depois você investe, certo? Porque o Tesouro Selic é assim, ele rende a Selic a partir do dia útil seguinte à reunião do Copom. Então até o dia 17 vai continuar rendendo os 1,9 do CDI. Vai continuar rendendo isso aí. Se eles aumentarem para 2,25, a partir do dia 18 vai render 2,15. Se o investidor quer sair do título antes do vencimento, ele deve ficar de olho na Selic. Esse título sofre marcação a mercado e muda de preço em relação à taxa de juros bem pouquinho, né? Mas, enfim, ao longo do caminho pode valer menos do que quando a pessoa investiu. Tá. Após os especialistas do mercado, é que a taxa de referência de juros aumente até 0,5 ponto percentual ainda neste mês. Bom, nós não concordamos com isso, eu tenho vídeos a respeito. Normalmente, quando há uma alta dos juros básicos, os títulos do Tesouro tendem a oferecer um prêmio um pouco melhor, e por isso os papéis comprados anteriormente com juros mais tímidos podem se desvalorizar. Pessoal, isso aqui tem uma ampla discussão, tá? Muitas pessoas estão, e nós também acreditamos nisso, que a alta já está precificada, a alta da Selic já está precificada, ou seja... Quando essa alta vier, não há surpresa, certo? Os grandes movimentos acontecem quando há surpresas, né? O mercado não gosta de surpresa, o mercado gosta de previsibilidade. Então, assim, essa alta da Selic já tá no preço, certo? O que seria uma surpresa? Seria uma surpresa se o cupom chegar lá e aumentar de 2% para 3% numa tacada só, aumentar 100 pontos base. Aí vai ser uma surpresa. Aí as taxas podem estressar. Mas assim, até 75 pontos base está precificado, gente. Está precificado, assim como vários analistas também já estão divulgando por aí que
os fundos imobiliários já estão precificados até para uma Selic de 5, 6%, que é o que o Boletim Focus prevê para 2024. Então, gente, esses movimentos, o mercado sempre se antecipa, certo? Sempre se antecipa. Então, muitas pessoas que estão dizendo assim, ó, vocês vejam as taxas dos tesouros IPCAs, estão lá em cima, voltaram a 4%, aquela coisa toda. Olha as taxas dos prefixados, 7%, não sei o que e tal. O mercado, tá todo o mercado com os juros, com a curva lá em cima, só a Selic que está deslocada lá embaixo. Então, o que essa fala mostra muito claramente? Que o mercado já precificou uma alta da Selic, certo? Então, esse argumento final deles aqui, a gente também não concorda, tá? Então, assim, interessante a matéria, tá? Muito interessante. Falar aí do Tesouro IPCA 2040. Interessante falarem de um Tesouro IPCA com prazo longo, e ainda mais um que paga juros semestral, que é uma coisa que não é muito comum. O pessoal gosta de falar do Tesouro IPCA principal. Mas interessante, certo? Com alguns pontos críticos. A gente vê que eles tentam dizer assim para você comprar muito pouco, que tem risco e tal, né? Que na renda variável tu pode conseguir muito mais, mas não dizem o quanto, né? Não comparam estão comparando uma maçã com o quê? É com uma laranja, com uma melancia, é com o quê, né? Então fica aí a crítica, né, a esse tipo de argumento meio fantasioso, tá? Mas no geral assim a gente gosta quando eles falam do tesouro, porque a gente pode trazer a real aqui para os ouvintes do canal, né? Então, gente, muito obrigado por ouvir, espero que vocês tenham gostado. Bons investimentos a todos.